Bom dia, eu estou aqui conversando com o professor Jair Mari, né? E vamos conversar sobre a saúde mental de uma perspectiva global, do mundo, né? Considerando que estamos passando por um período difícil da nossa história como humanidade. Professor Jair, antes de mais nada, eu pediria para o senhor se apresentar. Quem é o senhor? Então, meu nome é Jair Mari, eu sou professor de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, e é sempre um prazer conversar com o Jorge, porque nós aprendemos muito com ele. Ao longo desses anos, nós sempre tivemos um diálogo franco e sempre de acordo com o que nós acreditamos, que é muito importante ouvir, né, o outro lado. Sempre importante ouvir o outro lado, em todas as questões da vida. Né? É dar a possibilidade de escuta. Né? E, no caso da saúde mental, isso é fundamental, porque as pessoas que sofrem podem dizer para nós onde nós estamos errando, por exemplo, ou nós estamos incomodando, né? Mas não de uma forma paternalista, de uma forma igual, né? De uma forma que haja igualdade no diálogo, que não haja uma superioridade acadêmica ou profissional, né? Isso tem que ser colocado do lado, porque nós somos humanos, não é? Eu tenho um papel, né? O Jorge tem um papel, né? E nós estamos aqui, vamos passar pouco tempo aqui, não é? Ou muito, não sei, mas nós sabemos que é só uma passagem. A pandemia traz muito o tema da morte, né? A nossa finitude. Você vê os colegas indo embora, né? Alguns colegas infectados, outros muito tomados até por esse momento, né? Que é muito triste, né? Para todos nós, é um momento muito delicado da humanidade. E é um momento que afeta, sim, né? O emocional de todos nós. Sim. Não somente dos pacientes, né? Afeta também a saúde mental dos profissionais, né? Que estão sobrecarregados, que estão também em quarentena, né? Estão também dentro de limitações importantes de privação de liberdade, não é? E nós não podemos ir em parques, temos pouca chance de encontrar as pessoas que gostamos, não é? Mas todos estão sofrendo, não é? Mas o que o Jorge colocou, para eu falar um pouquinho no nível global. Olha, Jorge, o que eu gostaria de falar seria o seguinte: quando eu fui fazer psiquiatria, eu não tinha ideia da importância dos transtornos mentais na sociedade. Era muito mais por, enfim, no meu caso, né, de ler sobre o Ronald Lang, sobre o David Cooper, na época, antipsiquiatria e a contracultura. A contracultura era um movimento muito forte, né? Nós estávamos na luta contra a ditadura, na busca de liberdades individuais, né? Eu acho que a nossa geração ela mudou muito a cultura, né? Tem gente que acha que nós perdemos, que frente à situação política atual, que houve um retrocesso muito grande, que então nossa geração não conquistou aquilo que gostaria. Eu discordo muito, porque a revolução de costumes que houve, e essa revolução ela passa, não é, pelo racismo, ela passa pelos transgêneros e passa pelos
pelas pessoas que têm transtornos mentais. Sim. Né? Então, é uma revolução que tem muito a ver com a humanidade, né? Com a possibilidade de percebermos que o ser humano é diferente, que as pessoas podem sim ter problemas importantes. Não é? Então, naquela época, chegava-se a uma crença de que a doença mental não existiria. Né? Então, Thomas Hás colocava claramente que a doença mental não existe. Né? Ela é uma interpretação das nossas observações, que os seres humanos são diferentes. Né? Mas a verdade é que nós vimos ao longo desses anos, né, uma mudança muito grande em termos de psicofarmacoterapia, em termos de psicoterapia e em termos de aceitação e compreensão, né, do que são os transtornos mentais. E isso teve muito a ver com os movimentos sociais e de luta, né, que nós tivemos na década de 70, na década de 80, então a luta pela democracia no país, né, e a revolução de costumes, né, da sexualidade, mesmo das drogas, né, do Woodstock, do rock. Né? Então, todos nós fomos muito influenciados por essa cultura. Não é? E no meu caso, né, eu conheci muito Basaglia. Né? O Basaglia, quando veio para o Brasil, quando eu fui ver uma palestra do Franco no Rio de Janeiro, eu fiquei muito bem impressionado com ele. Né? Por quê? Porque eu fiquei impressionado? Porque eu me lembro que nós tínhamos aula na Água Funda naquele período, né? Em 1974, 1975, né? E realmente eu que tinha pensado assim, vou fazer uma psiquiatria, né? Pensando nos intelectuais. Aí quando você vai para o hospital psiquiátrico e vê aquela triste realidade, né? Das pessoas abandonadas, nuas, com urina, né, maltratadas. Né? Realmente, no início, eu tive um choque muito grande. E eu cheguei a pensar em desistir da psiquiatria. Né? Mas depois eu pensei, não, por que desistir? Eu acho que aqui está um lugar que nós precisamos mudar, né? Que nós precisamos revolucionar. Né? E eu fui para Trieste, né? Eu fui um dos primeiros que foi visitar Trieste. Eu fiquei 3 meses lá no hospital com o Franco Basaglia. Conheci bem o Franco, né? Mas nesse período eu fui também visitar a Inglaterra. Né? Então eu fui visitar o Instituto de Psiquiatria na Inglaterra. E aí eu percebi uma diferença muito grande da forma com que os ingleses tratavam a questão da psiquiatria e os italianos. Eu achei os ingleses mais sérios, me desculpe a sinceridade, não é? Por quê? Porque também havia um movimento de desinstitucionalização na Inglaterra, mas havia toda uma preocupação científica. Não é? Por exemplo, o Julian Leff começou a fazer trabalhos sobre por que as pessoas que voltavam para alguns lares onde a situação era mais tensa, né? O paciente tinha um risco maior de recaídas. Não é? Então, estudos, os ingleses, eles não faziam afirmações sem terem dados. Não é? Então, eu aprendi com os ingleses de que era importante a gente testar as nossas hipóteses. Não é? Eu acho que eu nunca abandonei totalmente, não é,
as ideias de reforma da assistência psiquiátrica, não reforma da psiquiatria. Reforma da assistência psiquiátrica, porque a psiquiatria, o que eu vi, é que ela avançou muito, né, nos últimos anos, como ciência crítica, né, e baseada em dados. Né? Agora, é óbvio que você não pode só ter uma ciência baseada em dados, você tem que ter uma ciência também baseada em princípios. Né? Princípios, aí sim, de igualdade, de aceitação do outro, de dignidade, né? De compaixão, de convivência. Né? E eu acho que são esses os pontos que nós nos encontramos, né, Jorge? O que você passou, o que nós passamos, não é? E a oportunidade de colaborar, né? E ter um diálogo franco, né? sobre como essa convivência pode ser melhor, né? Como que ela pode, de fato, avançar. Né? E sempre ter uma postura crítica, reflexiva. Né? Eu sempre costumo dizer, olha, quando me provarem que nós estamos fazendo algo que não é legal e que a gente pode melhorar, eu quero ter essa possibilidade. Né? Não, as crenças não são eternas, as verdades não são eternas. Principalmente na ciência, né? Pois é, e no cuidado, né? Eu vejo hoje, né, os pacientes que estão ali no CAISM, né, não tem o tratamento que eles tinham na Água Funda, né? Eu acho que melhorou. Pode melhorar mais ainda, eu acho. Principalmente, né, quando os pacientes notam áreas em que a gente pode avançar, não é, em termos de humanidade. Mas eu acho que o que aconteceu no mundo nesses anos foi, de fato, uma aceitação maior da diversidade. Vamos lembrar aí que há 40, 50 anos atrás, né, os negros passavam por um baita perrengue nos Estados Unidos, né? Que os judeus tiveram um sofrimento brutal, né, na Segunda Guerra Mundial, né, que os transgêneros sempre foram estigmatizados, né, foram objeto de bullying, né, e são, né, e ainda são, e os doentes mentais também. Né? Então, eu acho que nós aprendemos muito ao longo desses anos de como abordar as pessoas com transtornos mentais. Né? Eu acho que uma grande sacada do nosso poeta, do Caetano Veloso, foi "De perto ninguém é normal". Né? Eu acho que ele realmente foi fantástico, né? Como todo, ele é um bom poeta, né? É uma pessoa com uma sensibilidade muito característica, muito profunda, né? E aí o que acontece, né? Olha, em todo o mundo, né? É óbvio que a psiquiatria e os transtornos mentais são presentes. O que eu vejo hoje é que o avanço da ciência na saúde mental contribuiu muito para que houvesse uma aceitação maior dentro das instituições, por exemplo, dentro das universidades. Né? Eu percebo que, por exemplo, na Escola Paulista de Medicina, na USP, né? Os departamentos de psiquiatria, na URGS, né? Em Ribeirão Preto e vários outros lugares, são departamentos muito respeitados. Né? E tanto na formação quanto na postura. Né? E esse avanço que houve acadêmico na psiquiatria, que você acompanha, né? Você sempre
participou das aulas, das pesquisas, não é? Isso fez com que os profissionais que se formaram, não só os psiquiatras, mas os psicólogos, os enfermeiros, né, os terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, até jornalistas, pessoal de direito, né, que desde o começo nós abrimos a pós-graduação para várias áreas, porque entendemos que compreender comportamento humano é muito complexo, é muito difícil, né? Como é que você explica uma pessoa que de um dia para o outro decide pelo suicídio, por exemplo, né? Você sabe muito bem disso, né? E então realmente não é fácil. E nós temos que ter humildade e interdisciplinaridade. Né? É um conhecimento que vai da antropologia, da genética, né? Da epidemiologia, hoje das neurociências. Né? Então, eu acho que o que eu vi ao longo desses anos, né, foi nós sairmos, né, de uma estrutura anacrônica, manicomial, para uma organização mais científica, né, mais humana. Então, eu acho que nós avançamos na ciência e nós avançamos também na dignidade, não é? Na compreensão da diversidade e da importância da dignidade humana. Né? E eu acho que cada um no seu tempo, né? Os psiquiatras de 1930 e 1940 certamente são diferentes de nós, eram diferentes. Né? Acho que tinham implícito, salvo algumas exceções, não é? Tinha implícito uma arrogância, uma posição social que era levada em conta como de superioridade. Né? Então, eu acho que a contracultura, por exemplo, né, ela contribuiu muito para que esses valores fossem transformados, né? Foram mudanças importantes. Então, nós abandonamos a ideia de que, olha, não existe doença mental para algo do tipo, de perto ninguém é normal. Né? E as pessoas, ao longo da vida, elas podem, sim, ter um momento de uma crise importante, e nós estamos aprendendo que isso é muito mais comum do que nós imaginávamos. Né? Isso para todos nós. E um profissional bem formado, né? com um bom conhecimento da área, né? Ele pode ajudar muito. Né? E é o que nós vamos precisar de agora em diante no mundo inteiro. Né? Eu acho que a pandemia é um dos maiores experimentos naturais que a humanidade já enfrentou. É um experimento observacional, né? Que todos estão expostos, então, profissionais, pacientes e simpatizantes, não é? Ou seja, todos nós, e teremos consequências, né? Temos consequências importantes, não é? Mas também aquela história, né? Toda a crise também ela pode servir para uma reflexão sobre as suas práticas e mudanças importantes. Né? Jair, assim, só para eu não perder o que o senhor foi falando, eu estou aqui pensando em muitas coisas. Só eu estou lembrando lá do começo da fala do senhor. Muitas pessoas que são, vamos dizer assim, voltadas a criticar, né?
Vão falar, não, a conversa do professor Jair é muito bonita, tal, mas vai lá no CAPES, na periferia, para ver como é que é e tal. E eu queria só deixar aqui um pequeno depoimento. Eu cheguei no departamento de psiquiatria da Unifesp através da ABRE, que é uma associação de pacientes com esquizofrenia, que é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia, que começou dentro do programa de esquizofrenia da Unifesp, que é um dos programas do departamento de psiquiatria. E ao longo do tempo, eu conheci um aluno seu, o professor Rodrigo Bressan, e quem trouxe a ABRE até mim foi a Cecília Vilares, que também é terapeuta ocupacional e de família, que fez mestrado com o senhor. E ao longo, isso foi em 2001, 2002. E ao longo desse período, né, todo um caminho de oportunidade, de acolhimento, nessa perspectiva que o senhor fala, de respeitar o outro, de construir juntos, né? E, ao longo dos anos, eu comecei a participar das atividades do Departamento de Psiquiatria como membro do PROEF, né? Por exemplo, participar de reuniões clínicas do departamento onde só tinha profissionais, né? E também o senhor me aceitou para fazer a disciplina que o senhor ministra na pós-graduação, né, de metodologia científica, junto com os pós-graduandos. E eu posso falar com muita sinceridade que eu sempre me senti acolhido e respeitado no departamento de psiquiatria da Unifesp. Não só pelo Rodrigo Bressan ou a equipe do PROEF, por todos os profissionais do departamento de psiquiatria. E isso foi muito importante para a minha evolução como pessoa, e eu que sempre tive um sonho desde a juventude de estar na universidade. Eu fui estudar física durante 10 anos, depois filosofia, mas eu encontrei meu lugar na universidade e num departamento de psiquiatria. Sendo uma pessoa que vive com a esquizofrenia e cujo diagnóstico é de um quadro de esquizofrenia severo e grave. Então, quando as pessoas me veem aqui conversando com o senhor, e vão me ver conversando com outros professores, eu sei o que é a conquista pessoal, né? A conquista diante da própria vida, né? E eu entendo o que o senhor diz, né? Tem uma linha da antipsiquiatria, né? Que o senhor falou que acompanhou, né? A linha do professor Basaglia, da Itália, que era uma linha mais de humanizar o tratamento, humanizando o contexto da sociedade para acolher as pessoas com transtorno mental na sociedade e não dentro do hospital. Isso tudo aconteceu, né? Quer dizer, hoje não se internam as pessoas por um período curto para controlar uma crise e ela está referenciada para voltar a se tratar na sociedade. Assim como o senhor fala do Hospital da Água Funda, teve aqui o Juqueri, o Hospital Colônia de Barbacena e vários outros. Então, houve uma mudança, né? Eu falo do lugar de quem vive com o transtorno mental. Uma mudança no sentido de se relacionar com as pessoas e não colocar um rótulo. Você é negro, você é louco, você é LGBT, né? Sim, o reconhecimento da sua questão pela sociedade é fundamental, mas no dia a dia, nos relacionamentos, né? Então, assim, eu sei que o senhor me acompanhou durante esse tempo todo, né? Então, eu quero dizer essas coisas só para deixar registrado, assim, o senhor tem um grande conhecimento pela sua carreira, né? Como cientista, como clínico, né? Como chefe do departamento de psiquiatria, como coordenador da pós-graduação, que o senhor foi durante muito tempo.
mas eu me vejo falando com... Eu não consigo chamar o senhor simplesmente de Jair. Com o doutor Jair, que é um... Eu estou toda hora querendo aqui que você me chame de você, não é? Mas Doutor você é Jair, informal. Eu é já uma, falei isso para você várias vezes. é uma questão de criação, né? Meus pais eram assim e acabei incorporando. Doutor Jair, eu falo com o Jair, né? Uma pessoa que eu tenho um respeito e uma gratidão muito grande, né? Isso não é, vamos dizer assim, jogar confetes um no outro. Eu quero aqui deixar um depoimento mesmo, de que o que o senhor falou nessa sua primeira parte, eu sou testemunha. Existe no mundo concreto, no mundo material, real, e que é possível. Neste sentido. O senhor falou muitas coisas muito interessantes, professor Jair. No dia agora, Dia Mundial da Saúde Mental, a Federação Mundial de Saúde Mental adotou esse tema, né? Saúde mental para todos, maior investimento e maior acesso. Influenciada fortemente pela pandemia, e independente da cultura, da classe social, é um fenômeno biológico que afeta a todos nós, né? E, como o senhor mesmo já falou, e eu vi na internet, nós estamos indo para um caminho que muitas pessoas vão passar a ter questões com a saúde mental em função das mudanças que a sociedade está sofrendo, né? Eu conversei com a professora Denise hoje e ela me fala que isso vai se desdobrar para os próximos anos, né? Então, eu como uma pessoa que vive com transtorno mental, eu penso que é muito importante que as pessoas não tenham estigma, não tenham preconceito, porque elas também, cada pessoa, pode ter um momento que precise de ajuda. Precisa de uma ajuda na saúde mental. A pessoa não tem dúvida, se ela está tendo o coração disparando, ela corre para saber se é um infarto. Se ela está com a pressão alta ou se ela está com diabetes alta. Mas o que nós somos, a nossa alma, está dentro do nosso corpo e que passa por um cérebro. O cérebro é o órgão da alma dentro do corpo e que precisa de cuidados, né? Assim, eu quero dizer essas coisas para dizer assim, todos nós temos que levar adiante esse tema da saúde mental para todos, né, doutor Jair? Então, nessa linha que eu queria continuar conversando com o senhor, se o senhor achar que é por essa linha, nós também podemos... Né? Não, Jorge, você teve um papel muito importante, né, no movimento, né, no Global Mental Health, né, Sim. no movimento de saúde mental global, que foi um momento muito interessante, né, porque quando o Richard Horton, do Lancet, assumiu, Sei. ele era bem jovem, eu tive a oportunidade de conhecê-lo logo depois que ele assumiu a ser editor do Lancet, e eu acho isso uma coisa fantástica dos ingleses, porque eles têm coragem de colocar pessoas jovens em posições muito ambiciosas. Sei. Eu tenho certeza que havia ali naquele momento na Inglaterra um número enorme de pessoas que poderiam assumir a revista, não é? E que seriam os experientes, digamos assim. Não é? Mas não, eles decidiram colocar um jovem. E isso, para mim, é uma lição muito importante. Eu acredito nisso também, não é? Porque o jovem tem condição de fazer, né? Quando ele controla enfim, né, as ambições, né, a voracidade, né? Mas ele, sendo inteligente, ele vai ter força para mudar, né? E isso é muito positivo. E o Richard, ele percebeu a importância da saúde mental, né?
E eu também não tinha ideia disso quando eu decidi fazer psiquiatria, porque aí começaram a introduzir a comparação das doenças através dos DALYs, Disability Adjusted Life Years, né? Com o cálculo do nível de incapacitação que uma doença causa e o quanto que ela tira da vida esperada das pessoas nas diferentes comunidades, não é? Nas diferentes partes do mundo, quando saíram os primeiros resultados dos DALYs, chamou a atenção de que transtornos mentais eram muito mais importantes do que se conhecia antes, né? Porque entre as 10 condições mais importantes, 5 eram por transtornos mentais. Então, entre elas, né, a depressão em primeiro, depois a esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar, né, o problema da dependência ao álcool no mundo, né? E quando o Richard percebeu isso, ele mobilizou o mundo inteiro, né, para um advocacy, né, que aí foi aí a formação desse movimento, né, dentro do Lancet, né, e chamando vários profissionais do mundo inteiro para se abordar essa questão, né? Eu tive o privilégio de participar desse grupo, né, junto com o Vikram, com o Graham, Thornycroft, né, e outras pessoas, né, também o Shekhar Saxena, né, e ali deu para perceber o impacto que os transtornos mentais têm no mundo inteiro, na incapacitação das pessoas, de como a saúde mental era subfinanciada em todos os lugares, né? Aí a questão do preconceito, a questão das barreiras, né? Então, os trabalhos que vieram após esses estudos, né, foram muito importantes no avanço dessa questão. Psiquiatria antes era vista como uma disciplina de ficção. De repente, ela estava ali no Lancet, né, com dados, com estudos, né, mostrando que saúde mental tinha a ver com saúde pública, né, que tinha a ver no mundo inteiro com um problema importante de saúde das pessoas, né? E aí, em 2017, isso culmina, né, que a diretora da Organização Mundial de Saúde escolhe a depressão como um dos principais problemas de saúde do mundo, não de saúde mental, eu costumo dizer, como um problema de saúde do mundo. Eu não esperava isso como psiquiatra, né? De que um dia aquilo que eu estava trabalhando ia ser considerado um dos principais problemas de saúde do mundo. E isso é uma realidade. Acho que hoje as pessoas têm uma consciência maior, têm um conhecimento melhor também, são mais abertas a compreender essas mudanças, né? E aceitar. E o papel da ciência, isso que eu falo, né? Não é só o papel da ciência, eu acho que são 2 papéis importantes. Ciências mais valores, né? Porque você não pode ter uma ciência sem valores, né? E aí dá para entender um pouquinho, né, a visão que o Foucault tinha, né, quando ele foi internado, ele era homossexual. Naquela época, o homossexualismo era considerado doença, né, Ele tentou pelos suicídio códigos. 2 vezes, doutor. Quando jovem, ele tentou suicídio 2 vezes. Então, então, é óbvio que a visão dele era realmente de uma especialidade que era desenvolvida para proteger a sociedade
dos pobres, negros, LGBTs, né? Era uma interpretação, né? O mesmo fez o Basaglia, que dava uma interpretação marxista para a problemática. Então, o manicômio era um lugar para fechar as pessoas que causavam problemas para a sociedade e evitavam que o capitalismo se desenvolvesse, né? Hoje, eu olho para trás, né, e eu posso dizer que nós não estamos preocupados com o capitalismo e não estamos preocupados com o poder que nós temos sobre as pessoas. A nossa preocupação genuína é recuperar a pessoa, recuperar a autonomia da pessoa. Sim. Você é uma pessoa que já passou por isso, entende muito bem o que eu estou falando, né? Porque você conquistou isso, né, Jorge? Isso, para nós, é um motivo de orgulho, quando nós podemos compartilhar com as pessoas essas conquistas, né? Conquista de esperança, né? A conquista da autonomia. Não é para trabalhar. Eu tenho pacientes que, com a clozapina, eles conseguem um emprego que não é um emprego de alta capacidade, mas eles se sentem orgulhosos de terem o dinheiro deles, né? Então, eles não foram recuperados para o trabalho, eles foram recuperados para decidirem o que eles queriam fazer. Né? Então, eu acho que a nossa geração ela tem uma visão muito mais humana nesse sentido, né? De compreender a dificuldade, né? E o fundamental é recuperar a autonomia da pessoa. Autonomia para que ela possa votar na esquerda, na direita, ela vota em quem ela quiser. Né? De escolher a religião que quiser, de escolher a sexualidade que for de preferência dela, né? E assim por diante. Nós temos que ter um preparo para a diversidade, não é? De nós realmente nós avançarmos, nós temos que avançar muito na parte humana. E o transtorno mental, ele engloba isso também. Né? Assim como os negros sofreram muito, os doentes mentais sofreram muito, os doentes mentais ainda, né? Os negros encaram mais a questão do racismo mesmo, porque se eles tiverem uma boa educação e conseguirem, ele chega a ser no Supremo Tribunal Federal. São exceções ainda, mas nós sabemos que é possível. Ou né? Presidente dos Estados Unidos da América. Que é uma pessoa, eu pauto como uma pessoa, um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. Né? Eu gosto muito do Barack Obama. Impressionante a fluidez de pensamento dele. Eu acho uma coisa, ele falando, ele é um orador exemplar, é uma pessoa de um coração, né, de um carisma incrível. Né? Então, é exatamente isso. E você, Jorge, você é um exemplo disso, das pessoas que têm os problemas, né? Da pessoa que passou por um transtorno, que passa por um transtorno mental. Por isso que é legal, né? De você conquistar um espaço, né? De dignidade. Você tem carisma também, você fala bem pra caramba. Muito grato, professor. Olha, eu nunca vou esquecer daquela sua fala quando o Vikram veio aqui em São Paulo, né? A emoção que foi, o Vikram, eu ia traduzindo para ele, falando, ele ficou emocionado, né? Mas, enfim, você emociona quando fala, né? O Itiro, Rodrigo, eu, né? Todos que conviveram, o Ari, que convivem com você, falam, puxa, né? Que legal, né?
é uma pessoa que passou por tantas dificuldades e que tem essa capacidade de nos de realmente de se aproximar com a gente, né? De nós sentirmos os seus sentimentos, de nós podermos compartilhar isso, né? E esse é um exemplo do que nós esperamos do futuro, das futuras gerações, né? E das pessoas. Nós sabemos que tem pessoas que não conseguem o que você conseguiu, né? Mas nós estamos estudando, estamos tentando, e eu vejo que houve um avanço importante em termos das pessoas recuperarem a dignidade, recuperarem a autonomia, né? Recuperarem a esperança, né? E saberem conviver com as dificuldades, com as adversidades, saberem que são tão humanos quanto os outros, não é? Mas com muita mais dificuldade, com muito mais obstáculos à frente. Doutor Jair, assim, né? É muito emocionante escutar o senhor dizer essas coisas, né? E eu sempre, diante das adversidades da vida, eu não tinha outra escolha, eu tinha que enfrentar aquela situação. E eu encontrei muito apoio em todos, no departamento de psiquiatria, na psicóloga que me tratou, eu terminei a terapia no final do ano passado, ela me tratou por anos, né? Mas o senhor fala de um exemplo, né? E eu fico lembrando de um livro do Zuenir Ventura, o senhor deve lembrar, chama 1968, O Ano que Não Acabou. Nas primeiras páginas tem lá uma frase do Mário de Andrade. Estou mais lembrando do livro por causa da frase que está lá, né? Que diz o seguinte: não devemos servir de exemplo para ninguém, mas podemos servir de lição. Eu me vejo mais neste lugar. Eu não sou um exemplo porque eu não sou perfeito. Eu tenho muitos defeitos e muitas dificuldades ainda hoje no projeto. Eu como pessoa, né? Eu me cuido com relação à esquizofrenia, o doutor Itiro é meu médico há 12 anos, né? Mas eu sou o primeiro a dizer, eu sou uma pessoa com muitos defeitos, passo por muitas dificuldades e tenho muitos problemas, também como qualquer pessoa, né? O fato de eu estar aqui na internet, é lógico, eu me preparei para estar aqui falando com o senhor, né? Para as pessoas não saírem com a noção do Dr. Jair, que existe uma fórmula mágica, um modelo, né? A vida de cada um é o que tem de melhor para se viver e para se enfrentar as dificuldades. Eu me vejo nesse lugar, sabe, doutor Jair? Eu tenho a minha vida, as alegrias, as dificuldades, e eu acho que o que ilumina a minha vida são as relações de amizade, como eu tenho com o senhor, por exemplo, e com outras pessoas, né? Eu me coloco nesse lugar um pouco mais, vamos dizer assim, humilde, né? Eu não acho que eu seja um exemplo, doutor Jair, só para dizer isso, tá? Eu não diria nada muito diferente de mim também, Jorge, sabe? A humildade é muito importante, né? Principalmente nesses momentos da vida, né, onde a finitude ela é tão presente, né? Isso baixa a bola, sabe, da arrogância, né? Nós precisamos de compaixão, altruísmo, não é demagogia, não é? Você sabe, também eu costumo brincar que, olha, eu não estou fazendo nada por voto, né? Sempre fiz por acreditar nisso, né? Sempre evitei qualquer carreira de voto porque poderia ser interpretado como franca demagogia, né? E não é verdade, né? Eu acho que existe eu também sei reconhecer meus limites, minhas limitações, minhas dificuldades, não é? Como qualquer um deve reconhecer as suas,
né? Porque ninguém é perfeito. Sim. Essa é fantástica, né? Eu nunca esqueço o filme do Billy Wilder, né? Quando Jack Lemmon, no final, que o cara sai, foge com ele, que ele ainda não sabe que ele está vestido de mulher, ele tira a peruca, mas você não entende que eu não sou uma mulher. Nobody's perfect. Aquilo é fantástico, né? E realmente é difícil nós temos algumas pessoas que realmente chamam atenção por suas qualidades, não é? Mas no fundo, de perto ninguém é normal e ninguém é perfeito, né? Então eu acho que se nós reconhecermos isso, é um passo fundamental para nós entrarmos em contato com o sofrimento do outro, né? E entrarmos em contato com a vida do outro de uma forma a conviver a vida do outro, né? E saber respeitar os seus valores, né? Respeitar a sua dor, né? E Doutor isso é Jair. fundamental. Doutor Jair, nós estamos assim, temos aqui alguns minutos, mas o tempo que for necessário, estamos nos aproximando do final da nossa entrevista. E o senhor fala muitas coisas muito interessantes, e quem conhece o senhor no ambiente de pesquisa, o senhor produz pesquisa de altíssima qualidade, né? E formou toda uma geração de cientistas. É muito bacana, muito bom, né, poder conversar com o senhor e o senhor falar das suas experiências como pessoa ao longo da sua carreira. E eu acho que também fica para mim como uma grande lição. Eu ainda tenho a vontade de pesquisar mais sobre estigma e tudo, né? E que é a matéria que eu dou aula na universidade, terceiro ano de medicina, né, aqui da Unifesp. Mas também, sabe, doutor Jair, tudo que o senhor fala serve para duas coisas. Para os novos profissionais na área de saúde mental, né? Psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, né? Lembrando que o Freud era neurologista, o Lacan era psiquiatra, né? Então, o Winnicott era médico de crianças, né? Então, as áreas da saúde mental dialogam e sempre dialogaram ao longo do tempo. E é interessante para os profissionais olharem para uma pessoa com a experiência do senhor e para as pessoas que estão com dificuldades, doutor Jair, poderem ver o lado humano do médico, do psiquiatra, do professor, né? Eu estou muito contente com a nossa conversa, muito alegre, feliz com a nossa conversa, né? E eu passo para o senhor, né, fazer um encaminhamento aqui. Olha, Jorge, uma coisa que eu percebo hoje é o seguinte: os jovens já me passaram para trás com tudo, não é? E realmente, para mim, isso é um motivo de orgulho, né? De ver uma geração que está estudando muito, né? Que está colocando o Brasil numa posição boa na nossa área, né? Mas eles estão aprendendo, eles já me passaram faz tempo, né? Mas eu não ligo, não. Eu acho que tem uma hora que você tem que passar o bastão, né? Eu nunca fui de ficar segurando o bastão, né? E mesmo porque eles são muito inteligentes, são pessoas muito interessantes, né? Eles são jovens promissores, e isso é muito bacana de ver, porque isso é a nossa esperança, não é? Com todas as dificuldades políticas que o país enfrenta, não é? Com todas as
os problemas que o país tem em termos de racismo, da desigualdade social, né, da corrupção, de como você vê coisas do tipo uma pessoa tira o cabo de um farol e no outro dia uma pessoa é atropelada no lugar, ou que é capaz de entrar num hospital e roubar um computador, roubar um aparelho de pressão, né? É triste isso, né? Mas nós sabemos aí que temos um caminho longo, né, de inclusão social, inclusão digital, né, de realmente superarmos essas picuinhas que o país tem, né, de raça, de tudo, né, e que, infelizmente, nesse momento, elas são até aguçadas, né, pelo momento político que nós enfrentamos. Mas eu não acredito que isso esteja tudo perdido. Acho que não. Acho que nós temos aí uma geração muito legal vindo, né? E eu acho que esse diálogo entre eu e você, eu não vou te chamar de senhor, você não deveria me chamar de senhor, você não aprende, não tem jeito. Não, não. Mas o diálogo meu e seu, ele é um exemplo do que a nossa geração conquistou, Jorge. E para nós é muito legal nós podermos abrir espaço para que as pessoas com dificuldades também se manifestem, né? E a gente sempre buscou isso no departamento, sem paternalismos, você sabe disso, Claro. né? Sabe, com a chance de vocês se manifestarem de fato, né? Com toda a liberdade e com toda a dignidade. E participar das atividades como qualquer outra pessoa. Eu nunca E Jorge, como café com leite. Jorge, você precisa entender o seguinte: você não precisa de diploma nenhum, Jorge. O papel que você exerce, Jorge, é um papel conquistado e um papel muito importante de exemplo para a sociedade. Né? Você já é um acadêmico. Muito grato. Sabe? Nós não somos burocratas de diplominha. Sabe? O mais importante é o que você atingiu, Jorge. Sabe? E é isso, né? Sabe? É saber valorizar a entrega e as emoções. Né? Realmente, ouvir isso do senhor me emociona profundamente. Tem que fazer um esforço aqui para continuar conversando. Mas é isso, Jorge. É isso. É isso. Doutor Jair, eu agradeço muito. Foi uma entrevista muito boa e vai contribuir para as pessoas, quando colocarmos na internet, no dia 10 de outubro, para que o futuro seja melhor, ou que haja outras possibilidades no futuro difícil que todos estamos vivendo, por uma questão biológica, um vírus que mudou a vida de todos nós. Mas é isso, doutor. Legal, Jorge. Prazer imenso conversar com você. Muito bacana essa série que você está fazendo. Parabéns pelo trabalho mais uma vez e pela inovação e pelas ideias boas que você sempre mostrou. Parabéns. Muito grato.